Olá galera do Almeida Brasil, estamos de volta com a série de posições do futebol americano e para fechar com as posições da defesa vamos falar da secundária, ou seja, os safeties e cornerbacks, que são os principais responsáveis pela marcação de jogada de passe do adversário. Começando a análise com os times postados, a defesa no seu tradicional esquema 3-4 ou 4-3 com front 7 cheio, sobram 4 vagas que serão formadas pela secundária, geralmente com os 2 cornerbacks, o strong safety e o free safety. Mas como as jogadas de passe são cada vez mais frequentes na NFL e em mais de 60% dos snaps o ataque vem com 3 wide receiver, então a defesa dá o troco e acaba tirando o jogador do front 7 e acrescentando mais um na secundária. Portanto, o mais comum de se ver na formação da defesa hoje em dia são, além dos 4 jogadores que eu mostrei, os 2 cornerbacks e os 2 safeties, acrescento mais um aqui, o nickelback, que geralmente é um cornerback, mas também pode ser um safety. Porque hoje em dia é muito comum um jogador fazer tanto a função de cornerback como a função de safety, que são os chamados jogadores híbridos, Então aqui nickelback, que vem do nome níquel, que é o nome da formação, níquel, que é a moeda de 5 centavos dos Estados Unidos, Então a gente tem aqui 5 jogadores na secundária, a formação é chamada de níquel. E a secundária então, os principais responsáveis na marcação das jogadas de passe, principalmente os passes mais longos, Em alguns esquemas que o ataque vem com 4 wide receivers, é comum também te ver um esquema com 6 jogadores na defesa, na secundária da defesa, que é o esquema dime, que é a próxima moeda dos Estados Unidos, a moeda de 10 centavos, depois da níquel é a dime. Então aqui, esse esquema com 6 jogadores na secundária é chamado de dime. Tem até outros esquemas com mais jogadores ainda na secundária, mas aí já é menos comum, O mais comum é o tradicional com 4, o níquel ou o dime. Começando a falar das funções da secundária, começando com o cornerback, que é como se fosse uma sombra do wide receiver, Ele é o principal marcador dos wide receiver, a principal função dele em campo é essa, tanto tacleando quando o jogador consegue a recepção, para impedir que o wide receiver consiga grandes avanços, quanto impedindo a recepção, tanto dando um tapa na bola ou interceptando, na melhor das hipóteses. E o sonho de todo time é quando essa interceptação acaba virando um touchdown defensivo, que é a chamada pick six, quando o jogador intercepta a bola e consegue correr com ela na endzone adversária, É o sonho, de todo time, Você está na defesa, conseguir marcar o touchdown aí com a sua defesa, com a sua secundária interceptando uma bola. E além disso, o cornerback também pode ir para o pass rush, geralmente quando for uma blitz, Isso não é muito comum, mas até por isso, acaba às vezes pegando o quarterback despreparado, porque não é muito comum a blitz de cornerback, mas pode acontecer. E o cornerback também tem função no jogo corrido, apesar de não ser a função principal, principalmente de corridas pelo lado, ele vai ser incumbido de tentar parar o corredor. Em relação ao strong safety, muitas vezes ele acaba ficando muito próximo do box, do front 7, formando aí um front 8, para ajudar no jogo corrido, até pelo seu porte físico mais forte que o free safety. Também podem ir para o pass rush, em blitz de safety. Às vezes acabam também surpreendendo o quarterback indo em blitz, é uma das funções deles. E muitas vezes também, usando o seu porte físico, acaba sendo selecionado para marcar o tight end adversário. Em esquemas tradicionais de cover 2, com 2 jogadores no fundo do campo, o strong safety é o responsável por dividir com o free safety a região mais profunda do campo, Cada um acaba ficando responsável por uma metade do fundo do campo. Em relação ao free safety, ele pode fazer tudo isso que o strong safety faz também, jogar um pouco mais próximo do box, marcar alguém individualmente, ir para blitz, só que a função primordial mesmo é marcar o fundo do campo. Ele é aquele último jogador, o principal responsável pelos lançamentos longos, até por ser um pouco mais rápido que o strong safety, então o free safety costuma ficar mais recuado. Agora, em relação aos principais atributos da secundária no Madden, a gente pode citar Acceleration, Speed, Agility, Jumping, Catching, Play Recognition, Pursuit, Tackle, Press, Main Coverage e Zone Coverage. Em relação à aceleração, que quanto maior, mais rápido o jogador atinge sua velocidade máxima, a gente pode citar os cornerbacks Josh Norman, Rodgers Cromartie, Jalen Ramsey, Desmond Trufant e Stephon Gilmore. Os strong safety Tyron Brandt, Patrick Chung, TJ McDonald, Kemil Ishmael e Jonathan Cyprin. E os free safeties Eric Reed, Byron Jones, Tyron Matee, Earl Thomas e Malcolm Jenkins.
Velocidade, speed, né, muito importante, porque esses jogadores precisam ser rápidos, né, para cobrir o campo. A gente pode citar os cornerbacks Josh Norman, Darius Slay, Jason Verrett, Jalen Ramsey e Bradley Roby. Os strong safety Tyron Brandt, Ron Parker, Aaron Williams, Shaw Williams e Jonathan Cypher. E os free safeties Andrew Amos, Byron Jones, Andrew Hall, Earl Thomas e Eric Berry. Agility, que é responsável pelas rápidas mudanças de direção, a gente pode citar o Patrick Peterson, Chris Harris Jr., Vontae Davis, Joe Hayden e Desmond Trufant. Os strong safety Kenny Vaccaro, Trey Boston, Keanu Neal, Rodney McLeod e Ron Parker. E os free safeties Byron Jones, Tyron Matee, Earl Thomas, Devin McCurry e Jarius Byrd. Jumping, que é a capacidade de saltar, é importante também, né? Porque como eles disputam a bola no alto com os recebedores, eles têm que ter uma nota boa de jumping. Então a gente pode citar os cornerbacks Richard Sherman, Patrick Peterson, Sean Smith, Rodgers Cormarier e Javier Rhodes. Os strong safeties Ken Chancellor, TJ McDonald, Morgan Burnett, Richard Jones e Kenny Vaccaro. E os free safeties Eric Reed, Byron Jones, Eric Berry, Earl Thomas e Devin McCurdy. Catching, que é a capacidade de receber a bola, né, que acaba ajudando na interceptação, né? A gente pode citar aqui os cornerbacks Josh Norman, Richard Sherman, Aqib Talib, Casey Hayward e Patrick Peterson. Os strong safeties Richard Jones, Trey Boston, Nate Allen, Ken Chancellor e Morgan Burnett. E os free safeties Kurt Coleman, Glover Quinn, Jarius Byrd, Haha Clinton Dix e Tyron Matee. Play Recognition, que é a capacidade de reconhecer a jogada. A gente pode citar o cornerback Josh Norman, Chris Harris Jr., Darrell Reeves, Jonathan Joseph e Rodgers Cromartie. E os strong safeties Richard Jones, Ken Chancellor, Patrick Chung, Ron Parker e Morgan Burnett. E os free safeties Harrison Smith, Eric Weddle, Tyron Matee, Eric Berry e Malcolm Jenkins. Pursuit, com a capacidade de perseguir o adversário com a bola, a gente pode citar os cornerbacks Josh Norman, Joe Hayden, Jalen Ramsey, Desmond Trufant e Richard Sherman. Os strong safeties Richard Jones, Ken Chancellor, TJ Ward, Kenny Vaccaro e Barry Church. E os free safeties Tyron Matee, Harrison Smith, Devin McCurdy, Eric Weddle e Haha Clinton Dix. Tackle, capacidade de derrubar o jogador em posse da bola, a gente pode citar os cornerbacks Desmond Trufant, Prince Amukamara, Logan Ryan, Jimmy Smith e William Gay. Os strong safeties Richard Jones, Ken Chancellor, Barry Church, Morgan Burnett e Danoris Sears. E os free safeties Landon Collins, Harrison Smith, Eric Weddle, Haha Clinton Dix e Malcolm Jenkins. Press, que é a capacidade de pressionar o wide receiver na linha de scrimmage. O wide receiver ele pode ser pressionado nas primeiras 5 jardas, né? Então isso aqui só serve para os cornerbacks, porque os safeties eles ficam mais recuados, né? Então não tem como pressionar o jogador na linha de scrimmage. Então a gente pode citar aqui o Richard Sherman, Vontae Davis, Josh Norman, Sean Smith e Aqib Talib. Man coverage, que é a capacidade de marcar individualmente, homem a homem, a gente pode citar os cornerbacks Josh Norman, Jonathan Joseph, Orlando Scandrick, Chris Harris Jr., Patrick Peterson, os strong safeties Kenny Vaccaro, Ron Parker, Danoris Sears, Tyron Brandt, Morgan Burnett e os free safeties Tyron Matee, Devin McCurdy, Eric Berry, Jimmy Ward e Byron Jones. E por fim, zone coverage, a capacidade de marcar por zona, esses dois últimos atributos muito importantes, né? A gente pode citar aqui os cornerbacks Josh Norman, Richard Sherman, Chris Harris Jr., Darius Slay e Jonathan Joseph. Os strong safeties Calvin Pryor, Patrick Chung, Morgan Burnett, Danoris Sears e Rodney McLeod. E os free safeties Tyron Matee, Malcolm Jenkins, Eric Berry, Earl Thomas e Devin McCurdy.
E assim fechamos essa análise sobre as posições do futebol americano da defesa. Já falei do ataque também. Isso pode ser muito útil para quem está começando a acompanhar agora o esporte, né? Na véspera do Super Bowl, muita gente que não conhece muito a fundo o esporte e tem aquelas dúvidas podem ser ajudadas com esses vídeos. Então, se você conhece alguém aí que está com algumas dúvidas de futebol americano, indique os vídeos das posições do futebol americano, que pode ajudar bastante a essa pessoa assistir o Super Bowl e começar a acompanhar com mais vontade o futebol americano, né? Então, pessoal, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!